Valendo. Boa noite, alunos. Foi muito bom aí o finzinho da aula do pastor Zimar, bênção do céu. E ele falou alguns nomes que a gente vai estar falando hoje, né? Que é o Calvino. E a teologia de Calvino é uma teologia forte. E vale a pena a gente prestar atenção. Para mim foi uma alegria muito grande pegar o finzinho da aula, foi muito gratificante. Eu quero pedir desculpa a vocês que a semana passada, infelizmente, eu não tive como dar aula na segunda-feira, tive um contratempo e não podia dar a aula na segunda. Mas estamos aqui correndo, né, uma corrida contra o tempo, e eu queria falar para vocês que eu não recebi todos os trabalhos. Então, gente, a gente está terminando a nossa disciplina e é importante os trabalhos, muito importante. No finzinho desta semana, eu estarei soltando a prova para vocês. Claro que a prova, vocês vão poder consultar a apostila sem problema nenhum, e a Bíblia também, né? A prova é tranquila, é simples, vocês podem usar a apostila à vontade, que não vai ter nenhum problema. Mas lembrando que eu preciso que responda na prova se você leu a apostila toda ou não. É só colocar sim ou não e o ponto está ali, no seu sim ou no seu não. Se você leu tudo, você tem aquele um ponto. Se você não leu, você não tem. Amém? Mas, desde já, todos sejam bem-vindos à aula. Estou tranquila, estou bem e agradecendo a Deus por tudo. Feche os seus olhos aí onde você está e vamos orar. Amém? Deus bondoso, Deus misericordioso, Deus santo, nós vamos dar início a mais uma aula. Pai querido, nós te pedimos que o Senhor abençoe cada aluno, cada um deles, aonde eles estiverem. Que o Senhor possa estar acendendo uma chama missionária na vida e no coração de cada um. Senhor, ao ler as biografias, que eles possam, Senhor, sentir a chama do modo, ou talvez ainda maior, que aqueles homens de Deus tiveram, que foram movidos pelo teu Espírito Santo a levar as boas novas do Evangelho ao mundo inteiro. Obrigado, Deus, por mais essa oportunidade. Ora assim, confiado no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Se você estiver com a sua Bíblia aí, eu queria que vocês abrissem no livro de Hebreus, porque nós vamos falar um pouquinho sobre a reforma e a pré-reforma hoje. E tem algo aqui no livro de Hebreus que me chama muito a atenção. E eu queria que vocês olhassem comigo esse texto de Hebreus, capítulo 12. Eu vou estar lendo aqui na minha Bíblia, mas se você estiver lendo na linguagem de hoje, não tem problema, leia comigo. Hebreus, capítulo 12, de 1 ao 4. É o texto que eu vou estar lendo assim para iniciar a nossa aula. E por que eu estou lendo isso? Esse texto, né? Esse texto tem muito a ver com o que esses homens que foram nomes que começaram a pré-reforma e a reforma. Eles tiveram muitas perseguições, muitas coisas, e esse texto me chamou a atenção relacionado com esses homens. E diz assim a palavra de Deus: portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grandes testemunhas, deixemos todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia, corramos, com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e está assentado à direita do trono de Deus. Considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, nem desanimeis, ainda não resististes até o ponto de derramar o próprio sangue, combatendo contra o pecado. Amém, meus queridos? Esse texto, para mim, ele é muito, mas muito importante. Quando a gente olha para o passado e olha para Estevão, que foi o que a gente viu na nossa última aula, quando a gente olhava para Estevão, o que ele sofreu, ele
consideravelmente o Marcos, né? O primeiro ali, naquele período, ele derramou o seu próprio sangue por conta desse evangelho, mas ele não deixou de olhar para o autor e consumador da sua fé. Então, esse texto é bem importante, bem legal. Eu digo toda vez ao Senhor, Senhor, eu quero memorizar esse texto, né? Eu preciso ele gravadinho na minha mente. Mas a gente está olhando aí para a reforma e a missão. E já temos aí quase 1000 anos, e a igreja foi sacudida por um movimento, a igreja está sendo sacudida por um movimento que gera mudanças profundas. Estamos falando da igreja do primeiro século, a igreja romana, que vem descendo assim, já estamos aí com o Estado junto com a igreja, e a igreja mandando no Estado. Então, aí no ano 1000, né, no ano 1000, a gente tem assim essas mudanças, né, que vão perdurando, demorando até ao longo do tempo, mudanças e mais mudanças. E chegamos aí na reforma. Mas antes mesmo da reforma, nós temos ali com Martinho Lutero no século XVI, nós temos a pré-reforma. Então, a pré-reforma começa com dois nomes que chamam a atenção, dois ícones bem importantes, que é John Wycliffe e John Hus. Esses dois homens, eles começaram a reforma dele, né? A pré-reforma. Eles incomodados com tudo que estava acontecendo com a Igreja Romana, e eles começaram a combater. Né? A Igreja Romana não aceitava os reformadores, não aceitava a reforma de jeito nenhum. Eu posso dizer a você que Deus estava dirigindo esses homens de Deus. Deus estava conduzindo para que essa coisa acontecesse. Porque o maior interesse de Deus é na verdade, na sinceridade, e com a responsabilidade de Deus é com as suas escrituras, com a sua palavra. Deus quer que a sua palavra seja lida, vista, obedecida, e Deus zela pela sua palavra. Por isso que esses homens vieram antes. Era algo que Deus estava trabalhando. O Deus das missões estava realmente trabalhando. Deus, ele é o Senhor da igreja. Alguém quer falar? Pode atrapalhar, não tem problema, eu paro. Fala aí, Iago. Juscelia. Oi? Esses reformadores que se levantaram foi antes de Martinho Lutero? Antes de Martinho Lutero. Então, estamos na pré-reforma. Então, eu estou falando de John Wycliffe e de John Hus. Esses dois, eles fizeram a pré-reforma. Depois deles dois é que veio o Martinho Lutero. Martinho Lutero já veio com essa força toda, porque antes dele começou o movimento. Né? E, no caso, o Martinho Lutero estudou na mesma escola que o Wycliffe. Bom, tá bom, obrigado. Então, o movimento era forte, né? Como eu estava dizendo. E eles estavam querendo conquistar aí regiões, mesmo antes da reforma protestante ser iniciada ali com Martinho Lutero. Né? E esses pré-reformadores, o John Wycliffe, ele estuda ali na Universidade de Oxford. Né? E, além dele estudar, ele se tornou o reitor, e depois ele começa a ensinar naquela escola. Ele ensina, ele tem muitos argumentos, os alunos gostam da sua maneira de pensar, porque a igreja estava massacrando a população com as indulgências, com as exigências, né? Bota a gente no purgatório, tira a gente do purgatório, quem paga mais sai primeiro, quem não paga não sai. Então, a igreja estava assim, perseguindo, matando, em nome da igreja eu mato. Então, tudo isso estava muito forte, e esses homens que Deus levanta na pré-reforma, ele vem combater isso. Né? O Wycliffe, ele queria uma reforma na igreja para eliminar o clérigo, ou seja, toda aquela cúpula da igreja, né? E a imoralidade e a corrupção. Isso acontecia dentro da igreja. Muitos cobravam das pessoas, dos trabalhadores da indústria, dos camponeses, né? Tiravam deles com a promessa de perdão, mas para enriquecer a si próprio. Porque, na verdade, o perdão, como nós sabemos, como deveria ter sido pregado,
o perdão vem através do sangue de Jesus. Oi, querido, fala. Falou, Iago? Essas pessoas, não, essas pessoas que, a igreja que fazia indulgência, essa indulgência que cobrava muito como você falou, dos camponeses, é a igreja católica, romana, a igreja católica, a apostólica romana, é isso? Isso. Acho que quando a pessoa fala igreja católica, a palavra católica significa universal. A igreja romana é que lá em Roma que começou tudo isso, né? Então a gente chama católico apostólico, porque vem da doutrina dos apóstolos romana. É dessa igreja, lá no primeiro século, que ela já começa com essas cobranças. Elas se desviam, né, da doutrina dos apóstolos, na verdade. E hoje é a igreja católica que a gente conhece, não é isso? É a igreja católica que a gente conhece, porque mais tarde houve outra ramificação com Martinho Lutero. Começa ali, e os outros que vieram após Martinho Lutero vão começando a trazer essa... Porque Martinho Lutero era da ordem dos augustinianos, se eu não estou em erro. Acho que sim. Mas são ordens que até hoje penduram. O papado, o episcopado, muita coisa da igreja do passado, ela até hoje continua. E é dessa igreja que nós estamos falando. Entendi. Apesar de que, com os movimentos que vemos, Iago, nós podemos ver que mudou muito a Igreja Católica. Hoje, a Igreja Católica ela consegue crer no Espírito Santo. Né? Deus continua agindo. Deus é um Deus que age. Ele é o Deus da história. E ele escreve a história. Né? E no movimento, na sequência do movimento, há um renovo na Igreja Católica, as pessoas começam a não falar mais tanto em Maria, mas em Jesus. Hoje a gente vê padres falando desse Cristo, é algo assim de Deus. E eu digo, Senhor, muito obrigado, porque estamos orando, porque o Evangelho ele não para, o Espírito Santo não para, ele não faz acepção. Então, é a líder na Igreja Católica mesmo que ele quer salvar pessoas como ele salvou Lutero, como ele salvou tantos outros. Né? Vamos continuar? Entendi, é Juscelio. Foi o Juscelio que deu a pergunta, Juscelio. Foi o Iago, não? Não. Professor, qual página? Ah, tá bom, então. O que o Wycliffe queria era exigir do bispado, do episcopado, uma base moral dessa liderança. A liderança ela era imoral, ela tirava das pessoas, era uma coisa absurda. Eles abusavam da autoridade. Então, ele não estava mais aguentando. Então, ele tomava o bem das pessoas e ia e depositava lá nos pés dos grandes da igreja. Né? Os menores iam fazer as coletas, né, nas suas igrejas, e depositavam ali. Então, as ideias revolucionárias de Wycliffe, ela começou sendo disseminada, ela começou saindo pela faculdade, todo mundo sabendo, e ele queria mais era que isso acontecesse. Então, a perseguição começa ali contra ele. Por quê? Ele começa a atacar os padres, né? Papa, padre, dizendo que Cristo não era papa coisa nenhuma, porque era a conversa que saía ali. Mas o Wycliffe dizia que Jesus Cristo não era papa, né? Cristo, ele é o chefe da igreja. Então, ele começa a bater de frente com aquela igreja, né? Ele afirmou também, Wycliffe, que a Bíblia era a autoridade máxima da igreja. Era a única autoridade da igreja. A palavra de Deus era a autoridade máxima, né? E isso vai trazer para Roma muitos problemas, porque o que era que acontecia? A igreja se apoiava nas doutrinas do Velho Testamento, em alguma coisa do Velho Testamento, para difundir os seus próprios objetivos. Eles usavam a igreja do Velho Testamento, dizendo, não, essa igreja é neotestamentária, a igreja romana é a igreja que Cristo deixou para a gente. E aí, escondido aí detrás dessa frase, dessa palavra, de que eles estavam realmente servindo a Cristo, né? Entre aspas, e ele escondia suas ideias de indulgências, de purgatório, que a gente sabe que não existe, né? De purgatório, entre outras coisas, né? Mas o Wycliffe tornou a Bíblia acessível para o povo alemão.
É isso na sua própria língua, o povo inglês. Professora, licença, qual a página, apostila? Oi, A página, por favor. rapaz, A página. fala, Não, fala. a página da apostila, professora. A página da apostila que eu estudo. Desculpa, meu querido. E nada. Deixa eu te dizer aqui onde é que vai falar dos homens de Deus. Eu estou na 13, terminei a 13, estou na 14. Na página 14, A, B, C, ele vai falar de John Wycliffe, John Hus. Conseguiram achar? Aí achamos? Página 14. Então, continuando, suas ideias, as ideias de Wycliffe foram condenadas e reprovadas pela igreja. Mas aí ele já tinha influenciado muita gente, né? E ele também dá aquele pontapé para a reforma acontecer, né? Ele dá início para que a reforma aconteça, ele deixa traduzido a Bíblia no inglês. É isso. Outro nome importante, como eu já disse, era John Hus, e John Hus começa ali o seu trabalho, né, quando ele, proveniente da cidade da... Deixa eu ler aqui porque eu não lembro bem. Proveniente da cidade do sul da Boêmia, era chamada a cidade de Tcheco, né? E Hus havia dito, é isso que eu quero dizer? Não. Hus, mais tarde, com as suas ideias, ele segue as ideias de John Wycliffe, ele estuda na mesma escola. Quando ele chega na escola, na universidade para estudar, ele percebe que o povo já está todo bem alicerçado com as ideias de John Wycliffe, e ele segue aquilo ali, ele entende, ele compreende, e ele também defende, já diz os historiadores, né? Uma frase que João Hus deixa e que marca muito o seu período, a sua marca na história, e é a frase que dá início à chegada de Lutero. Ele diz assim: lá na Boêmia, as pessoas chamavam o povo boêmio de ganso, de ganso. Eles tinham essa coisa, um ganso, 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 porque era da cidade, era como se fosse um ditado para quem morasse lá. Por exemplo, a gente chama de Paraíba quem mora na Paraíba, né? Então era aproximadamente isso. Então João Hus disse assim, antes da sua morte: hoje ele foi queimado em praça pública por conta das suas ideias contrárias à Igreja Romana. Então tomaram João Hus, tiraram as suas vestes e o queimaram em praça pública. E antes dele morrer, ele deixou essa frase que marcou. Ele disse assim: hoje vocês queimam um ganso, mas daqui a 100 anos um cisne surgirá que vocês não serão capazes de cozer. Quando ele diz isso, não se tem ideia de quem seria o cisne. Historiadores hoje dizem que esse cisne era Lutero, que depois de Hus, depois de Calvino, 100 anos depois, ele chega com as mesmas ideias, com as suas teses, né, que ele espalha, e aí eles dizem: esse aí vocês não serão capazes nem de cozinhar esse cisne. O ganso vocês queimaram, mas o cisne vocês não têm condições de queimar. Então, a gente está em 1390. Hus era um homem desconhecido, mas estudou na Universidade de Praga e entrou para o sacerdócio. Hus foi nomeado pregador da Capela de Belém, e lá ele começava a fazer as suas pregações baseadas nos contextos bíblicos e com as ideias de Wycliffe. É muito linda essas histórias. Eu fico apaixonada, né? As ideias do Wycliffe começaram a fazer efeito, porque Deus, o Deus da história. Se você vai lendo a Bíblia, é um profeta falando a mesma coisa que o outro, porque a ideia central da Bíblia é um Deus querendo resgatar o homem. A ideia central da Bíblia é essa: desde o pecado do homem,
que durante a história bíblica do Novo Testamento, do Velho Testamento, você vê um Deus que quer resgatar esse homem de volta para si. E assim ele escreve a história. Né? Tá aí esses homens querendo reforma na igreja de todo jeito, né? E aí começa a saga de João Hus. Ele estudou na mesma escola e aí Hus se tornou popular, atraía multidões para ouvi-los, tornou suas mensagens e seus escritos acessíveis também. Veja que quando a gente chega em Lutero, Lutero também torna seus escritos acessíveis. Mas João Wycliffe também fez isso, Hus também fez isso. Né? E quando chega em 1409, o papado fica irritado, né, com a fama de Hus. Começa a incomodar fortemente esses homens. E aí eles proíbem Hus de pregar naquela capela de Belém, que foi dado a ele como um dos pastores ali. Hus se recusa a abandonar ali o púlpito. Aí começa a guerra. Hus precisa fugir. Eles taxam Hus como herege, porque está trabalhando contra a Igreja Católica. Então ele é taxado de herege. E aí ele sai e foge, porque ele batia fortemente contra a indulgência, contra a corrupção na igreja, contra as doutrinas que eles pregavam, e ele, sinceramente, até eu fazia a mesma coisa. Ele, irritado, começou a bater de frente mesmo, e aí, como eles tinham autoridade, né, a igreja tinha autoridade, a igreja de Estado, então perseguia mesmo para matar. Então, ele precisou ficar recluso 2 anos. Mas tinha ali o imperador que estava... Eu não sei se eu falei para vocês, um imperador chamado Tibério, não sei se eu falei. Era um do imperador que se converteu, e que Tibério é Constantino, não lembro bem o nome, que ele viu teve um sonho de uma cruz. Eu acho que eu falei isso para vocês. Constantino, né, Iago? Pois é, ele teve esse sonho de uma cruz e ele seguia por aquilo ali. Né? Por essa cruz venceremos. Então, saiu cristianizando todo mundo ali, porque ou era cristão ou então era herege. Né? Então, se batesse contra a igreja romana, era taxado de herege. E esse reformador, ele recebeu um salvo-conduto do imperador da época e foi chamado para depor no Concílio de Constância. Então, ele precisava ir, porque ele já estava, há tantos anos, 2 anos, recluso. Enquanto ele estava trancado, ele começava a escrever, a fazer seus escritos, né? Em 1414, eu vou dar uma lidinha aqui, porque senão não consigo, foi solicitado para comparecer ao Concílio de Constância, para responder às acusações de heresia contra a igreja, né? E aí a cúpula papal chamou ele ia ter que se apresentar, né? Ele vai e leva esse salvo-conduto do imperador, mas a igreja não está interessada em salvo-conduto nem coisa nenhuma. A igreja estava interessada em calar o Hus, porque Hus se tornou popular. Chegou timidamente, mas Deus estava realmente com aquele homem, eu creio, né? E ele chegou a ser um homem muito popular e que as pessoas davam crédito à sua pregação, né? E Hus chega em Constância, é preso, é julgado e é também executado. Eles rasgam as roupas de Hus, colocam Hus em praça pública, prende ele em estacas, né? Amarram umas estacas e queimam junto com livros e tudo mais. Aí é quando Hus, antes de morrer, diz aquela frase: hoje vocês estão assando, né, um ganso, mas daqui a 100 anos, vai aparecer um cisne que vocês não vão ter condição de cozer. Né? E aí morre mais um pré-reformador e nasce o reformador. Esse, até hoje, pode falar, que até hoje a gente fala que a gente fala mais dele, né? Que deu pontapé. Né? A frase inteira é: hoje vocês assarão um ganso magro, mas em 100 anos ouvirão um cisne cantar.
não serão capazes de assá-lo, e É nenhuma armadilha ou rede poderá segurá-lo. lindo demais. É. Lindo demais. No livro que eu li não está essa frase completa não, querida. Mas essa frase está boa. Digite ela no Telegram. Muito bonito. Vocês veem, como eu li no texto de Hebreus, que nós hoje não fomos perseguidos a ponto de derramar o nosso sangue. E olha que era Hebreus escrevendo, né? Era Paulo escrevendo aos Hebreus. E esses homens derramaram seu sangue, gente, por causa desse evangelho. E muitas vezes a gente desdenha do evangelho. Muitas vezes a gente trata a palavra de Deus com um desleixo. Não lemos, não meditamos. Saímos, não ministramos essa palavra, mas homens perderam a sua vida porque não deixou de olhar para o autor e consumador da fé. Eu acho isso, eu sou apaixonada, viu, pela história missionária, muito apaixonada mesmo. Mas é isso, né? A frase é muito mais bonita dessa forma do que no livro que eu olhei. Seguindo, com a morte desses homens, nós temos aí o nascimento da reforma. A Igreja Romana tirou-nos cadê? A Igreja Romana para a Igreja Romana tornou-se uma urgência essa reforma, né? E surge mais uma vez o desejo de mudanças. E as mudanças que mais importavam no momento eram mudanças geográficas, mudanças políticas, mudanças econômicas, mudanças religiosas, a decadência moral da igreja, estava uma coisa, né? O descontentamento geral por parte do povo, porque o povo não aguentava mais ser tirado deles a carne, a lã, tudo que eles tinham, né? Por um pedaço de céu. E o mais importante de todas as implicações que nos levam à reforma é que a atuação do Espírito Santo que leva esses homens a terem coragem de doar as suas próprias vidas. Então, o Espírito Santo encorajou esses homens, sim, para que essa reforma viesse. O Espírito Santo estava trabalhando, Deus estava trabalhando, né? Esse Deus missionário. Os reformadores, os pré-reformadores vão e chegam os reformadores, e entre eles eu quero destacar aí o Martinho Lutero e o nosso Calvino, que o nosso professor aí acabou de falar. Né? A gente vai ver um pouquinho. Entre outros nomes que se surgem, né? Eu vou só destacar esses dois, né? A visão missionária dos reformadores. Os reformadores, a gente tem Martinho Lutero no ano de 1483 a 1546, ainda no século XVI. Martinho era filho de camponês, alemão, bem-sucedido na indústria, teve bons estudos, formado em bacharel em teologia, em direito, doutorado e tudo mais, era um homem inteligentíssimo, né? Culto, eloquente, foi ordenado na ordem dos augustinianos, como eu já falei logo no começo, né? E exerceu o sacerdócio. Ali por volta de 1507, ele exerce o seu sacerdócio. Lutero descobriu dentro da igreja as coisas horrendas. Luxúria, avareza. Oi, alguém falou. Fala, querido. Alguém está falando aí? Lutero descobriu dentro da igreja luxúria, corrupção e muita injustiça. Se a igreja estava descontente com alguém, com alguma pessoa, e a igreja quisesse matar aquela pessoa, a igreja não tinha problema, não. Mas nenhum. A igreja decidiu o que ia fazer, ela fazia porque ela tinha autoridade para isso, porque ela era a igreja, era o topo. A igreja estava ligada com o Estado. Então, o que a igreja dissesse era aquilo que ela disse, né? E aí, com essa necessidade de mudança, revoltado, ele vai e vai afixando 95 teses. São as 95 teses, dando início a uma série de debates. Então, ele chama o povo para conversar e sai afixando. Traduz também a Bíblia, né, a parte da Bíblia Sagrada, para as pessoas. Imediatamente, o nosso querido Lutero é excomungado, porque
quando a gente, eu não entendo muito bem da Igreja Católica, não, mas excomungar uma pessoa é dizer a ela que, além dela não ter mais direito a entrar na igreja, além dela não ter direito a participar de nenhuma atividade da igreja, ceia, qualquer tipo de rito da igreja, ele também não tem direito a entrar no céu. Quando diz assim, a pessoa está excomungada, ela não tem direito à entrada no céu. Então, ele foi excomungado, literalmente, né? Porque ele bateu fortemente o sistema de indulgências, a corrupção dentro da igreja, mas deixou a sua participação na tradução da Bíblia em alemão. E o English traduziu no inglês, ele traduz no alemão. Amém? Ô, pastora, Pois não? vamos ouvir a senhora. Quem é o homem para excomungar alguém, se Deus Pois, não o fez? pois é. Aí é quando eu entendo o grande amor de Deus, né? A igreja não tinha esse amor pelas pessoas, porque, na verdade, a igreja naquela época deveria amar as pessoas e se doar por ela. O que era que a igreja neotestamentária falava? Queria que todos tivessem tudo em comum. Então, as pessoas vendiam suas propriedades, depositavam nos pés dos apóstolos, e aqueles 7 homens separados para servir à mesa, um deles tinha sido Estevão, a gente vai ver no livro de Atos. Eu também pedi para vocês lerem esse livro, é muito interessante. Leiam junto com um comentário, é tremendo. Esses homens serviam o pobre necessitado e não tiravam dele. Dizendo assim, se você não pagar a igreja, você vai ser excomungado, você não vai ter direito ao céu. E tinha uma história que eu acho que eu vi nos Heróis da Fé, assistindo, e dizia que saíam os padres com uma lata, sei lá, balançando, né? E quem jogasse moeda, alguma coisa, fizesse um som, aí tirava alguém do purgatório. Isso podia acontecer com o seu bisavô que morreu, que está no purgatório. Aí tirava para levar para o céu. Tudo uma coisa que fugia da realidade bíblica, fugia do evangelho, daquilo que a Bíblia prega. Né? Essa era a ideia da igreja, né? Excomungar a pessoa. Mas o Cristo que a gente prega em missões, na igreja, é o Cristo que perdoa, que ama, que na cruz do Calvário, ao seu lado, tinha um que pudesse ser um excomungado, um excomungado da vida, mas que Jesus olhou para ele com misericórdia, e Jesus o atraiu na sua cruz. A morte de Cristo atrai o pecador. Então, aquele que não tem pecado não pode ser atraído na cruz de Cristo, porque Cristo morreu pelos nossos pecados. Oi, Iago, essa história é onde? Não, essa história que você me contou Da moeda. da moeda parece mais com aquelas histórias dos gregos, né, que tem aquele barco lá, que você só vai dar passagem se pagar a passagem e tal. Tinha essa história mesmo. Eu vou ver onde foi que eu li e digo para vocês, foi num desses livros ou foi alguma coisa que eu assisti na televisão. Eu disse a vocês que eu estava assistindo um filme chamado Império, não foi? Eu estava assistindo essa série. Pois bem, Lutero entendia a Bíblia e entendia que a Bíblia era a autoridade máxima, né? Ele crê na justificação não pelas obras, mas pela fé. Isso era uma das principais teses de Lutero. A justificação não é pelas obras. E aí ele interpreta muito bem Efésios capítulo 2, se eu não estou em erro, né? Acho que é isso, Efésios capítulo 2, que não pelas obras para que ninguém se glorie. Então ele começa a sua tese por ali e ganha seguidores. Por quê? Porque era uma história de que você tinha que dar para poder receber, e não é assim. Cristo já tinha se doado para que a gente pudesse ter a vida eterna. Né? E a gente só precisava crer nele. Né? Lutero lidera a reforma protestante, mas pouco se falava em missões, ou seja, em sair e ir pregar o evangelho como o ID do Senhor. Né? E chega ali Calvino. Agora a gente vai tratar de Calvino. Calvino chega pelos anos de 1509 e até 1564, né? Calvino tornou-se um dos líderes da reforma protestante. Estudou direito, ciência, em Paris, na França. Ele era um homem influente também. E é interessante que
ele conhecia a história de Calvino, de Lutero, e ele seguiu. E às vezes a gente sabe que a pessoa está indo pelo caminho certo e a gente não quer ir por aquele caminho. A gente não quer apoiar a ideia do outro, a gente quer ter as nossas próprias ideias. E aí é que começam as divisões. Né? E eu acredito que Deus estava realmente escrevendo essa reforma porque um reformador apoiava o outro no seu segmento. Né? E, para simplificar, a teologia pregada pelo... eu não sei se o professor falou, isso eu li no livro e separei para a gente, né? Que Calvino pregava, ele tinha uma espécie de um slogan, né? TELIP, que significa total depravação da humanidade, que é o T, o E, eleição incondicional, o L, isso era a teologia de Calvino, viu? O L, limitação da redenção aos eleitos, então só os eleitos têm direito à redenção pela teologia calvinista, a calma, que eu vou dizer bem direitinho, irresistibilidade da graça, a graça irresistível, né? Ele também pregava dessa graça que nos alcançou e a perseverança dos santos. Esse é o telipe que na pregação calviniana ele batia, ele ensinava e ele defendia como suas teses, né? Calvino baseava-se na teologia do telipe, isso que eu escrevi para vocês, né? Alguns teólogos calvinistas rompem o nervo do evangelismo e do esforço missionário. Contudo, um estudo na história vai mostrar que eles têm a fé reformadora e fizeram parte dos grandes avivamentos do passado. Depois de Calvino, nós tivemos ali alguns avivamentos, né? Na Alemanha, na Hungria, nos Morávios, na Polônia, muitos avivamentos ali, depois dessas 95 teses, depois que Calvino chegou para confirmar e dar continuidade ao trabalho de Lutero, nós tivemos ali, agora, né, nesse período, nesse tempo, algumas disseminação, porque a Igreja Católica não ficou quieta, não. Ela continuou perseguindo o povo, né? Eu não estou entendendo muito bem, não, viu, Iago, o que você está falando? A história, eu fiquei perdida. O Calvino morreu em 1564, seu frágil organismo não foi morte de perseguição, né? Não foi morte de perseguição, mas foi por conta do seu organismo frágil, né? E aí ele morre, Calvino. A maior contribuição de Calvino é a reforma, é a fé reformadora. Ele trabalha muito bem o esforço da fé e não as obras, né? Ele trabalha isso muito bem e dá início aí um movimento chamado puritanismo, puritano, né? Essa segue-se na sequência de Calvino, segue o puritano, que era o quê? Homens que resolveram viver uma vida pia, uma vida piedosa, uma vida santa, uma vida realmente regada de orações, né? A visão missionária reformadora, de forma geral, os reformadores parece lhes faltar o interesse de levar as suas descobertas de fé para outras partes do mundo. Eles não tinham essa ideia de viagens missionárias. Mas, mesmo assim, com a perseguição, o Deus da história começa disseminando o povo. O povo vai correndo e vai chegando nos lugares aonde Deus quer. Entretanto, se analisarmos o contexto em que esses homens viveram, as suas preocupações prioritárias, vamos entender aos poucos os projetos missionários de Deus. Razão para esses poucos interesses. Por que eles tinham esses poucos interesses? A compreensão dos limites da igreja. Achavam que a igreja não podia sair do lugar, né? A paróquia teria que ser ali naquele território. As batalhas militares, tinham muitas. O declínio espiritual, as pessoas não tinham a população, né, não tinha
essa coisa de estar espiritualmente ligado com Deus, até porque não tinha essa chance. Muitos não tinham nem direito a entrar dentro da igreja, porque a igreja não era aberta para todas as pessoas, né? E a preocupação com a reforma. O 3.7, na sua apostila, eu acho que é a página 15, o segundo departamento de missões. Alguns movimentos espirituais impulsionam missões, ali no 3.7. Deixa eu ver aqui. Professora, Oi, professora, Oi. a senhora está falando dessa história que alguns não tinham direito de entrar na igreja, né? É Acho verdade. que foi na época, quem fala muito isso é o pessoal do metodismo, né? Eles não podiam, os lugares nas igrejas eram tudo reservado para as pessoas importantes, né? Uhum. E aí o povo mesmo ficava Era só a fora. elite que entrava. E aí o que aconteceu? Ele começou a pregar nas praças para que os pobres também pudessem ter acesso à palavra. Isso Não é? mesmo. E quando a gente vê Calvino apregoando as institutas dele pela rua, onde tinha uma porta de um bar, ele pregava ali. Onde ele achava uma árvore, ele pregava e as pessoas podiam ler as escrituras, né? E ser interpretada da maneira correta, da maneira certa, da maneira que o Espírito Santo estava dirigindo. Calvino, Calvino não, o Lutero era muito piedoso, ele era um homem de grandes sacrifícios, de oração. Ele tinha essa vida, o Espírito Santo usou ele tremendamente. Porque o povo não tinha direito a entrar na igreja. E ele via que não era assim. É que ele começou. É muito lindo essa história, viu? É que Deus começa a trabalhar na vida desse homem ao ponto dele ter que ir para fora. Se já que a pessoa não pode vir, então não. Como você disse, o metodismo vou para a praça, pregar o evangelho. Tem crentes brigando hoje, nos dias de hoje, por um microfone e um púlpito na igreja. Gente, o mundo está cheio de praça. Compra uma caixa, compra um microfone, vai pregar o evangelho que transforma, o evangelho que muda. Eu vejo o pastor Mário Cândido, dia de quinta-feira, vai para debaixo das marquises, das pontes, onde estão ali o povo necessitado de ouvir a palavra. É a igreja deles, é ali. É coisa de Deus. Deus não quer perder ninguém, não é do interesse de Deus que se perca um só. Deus não tem esse interesse. Então, Deus vai aonde o homem está. Deus é aquele que vai aonde o homem está. E o puritanismo, nesse momento da reforma, veio no desejo de purificar a igreja da Inglaterra. Esse movimento surge logo após a reforma. Os protestantes, no início do século XVII, no ano de 1657, os puritanos achavam que a reforma ainda não tinha sido completada. Então, eles começam ali, dando início a esse movimento de santificação. Eram estudiosos da Bíblia e buscavam viver uma vida dedicada a Deus. Lindo o trabalho dos puritanos. Eles tinham períodos regulares de leitura da Bíblia. Eles tinham períodos regulares de oração. Né? Os puritanos buscam suas raízes teológicas nos elementos vindo desta época de Wycliffe. Né? Para eles, a salvação é pessoal e vem de Deus. A Bíblia é o guia indispensável para a vida. A igreja deve refletir o ensino específico das Escrituras. Veja como o puritano chega. Ele chega com as Escrituras, porque as Escrituras já têm sido traduzidas. Então, eles têm acesso à palavra, né? Quando foi tolhida essa palavra por muito tempo, e o povo não tinha esse direito. Então, os puritanos entendem isso, e agora eles querem viver essa vida pia, essa vida santa, de volta às origens da palavra, da Bíblia, né? Na sequência, esse grupo se envolve com algumas controvérsias na Inglaterra e se divide em ramificações. Aí sai o puritanismo, né? E entra o pietismo em 1535, isso a gente vai ver na história da igreja. A gente está aqui falando de missões. E eu queria dizer para vocês como é que a missão Deus começa a trabalhar. E Deus trabalha na história. Eu não posso fugir da história e não falar desse povo. Porque é esse povo que vai levar missões também.
da maneira deles, né? O movimento pietista teve sua origem na Igreja da Inglaterra, a Igreja Luterana, na Alemanha, na Igreja da Alemanha, no finalzinho do século XVII, né? As características do pietismo foram buscar um relacionamento, a gente saiu do puritanismo e vai para o pietismo. Buscar um relacionamento íntimo com Deus, uso maior das escrituras como a única regra de fé e prática. A base deles eram realmente as escrituras. E a maior participação do leigo, aquele que não entendia nada, era esses que eles puxavam para que pudesse compreender. Né? Uma crescente visão missionária que esses homens vão ter. Né? Tem um homem chamado, eu gosto de falar dele, eu acho que é o Zinzendorf, Nicholas Zinzendorf. Se vocês conseguirem ver a história desse homem na internet, é o Conde Nicholas Zinzendorf. Eu vou disponibilizar o nome dele no Telegram. Vocês pegam e pesquisam esse homem. Esse homem deu o maior apoio para que o evangelho fosse mais longe, para que o evangelho chegasse mais distante. Ele era um homem rico, bem-sucedido, morava numa ilha, e ali ele... Ele é o líder dos moráveis. Nos moráveis, da igreja moraviana, né? Que a gente vai chegar lá. E eu sou assim, apaixonada, né? Olha, falar de missões, falar de Lutero, de Calvino, dos puritanos, dos moráveis, eu fico louca, viu? É tudo que eu gosto. Estou chegando nele agora, vamos voltar, depois eu falo de Zinzendorf. Dois irmãos importantes, dois nomes importantes no pietismo. Philip Jacob, como pai do pietismo, e Augusto Hermann Francke. Esse eu não estudei nada sobre ele, só tenho o nome mesmo. Em missões, a influência pietista foi muito importante. Né? Era iniciada viagens missionárias ali já com eles, né? Com agências missionárias, alguém que gerenciava ali missionários para sair. Principais missionários daquela época. Eu vou citar os nomes dos principais, não vou me deter a nenhum deles, não. Mas é importante a gente saber desses nomes que marcaram esse tempo, marcaram esse período, né? Tem o Adoniran Judson, na Bretanha. John Taylor, na Tailândia. George Borman, os nomes só Jesus, viu? Isaac Robert, Laurent Moon, William Baby. Esse William Baby, no Brasil, em 1881. Zacarias Cat Taylor, também aqui no Brasil, em 1881. Se a gente for dar uma olhada na história, quando foi que Colombo chegou aqui, a gente vai ver que em 1500, né? A descoberta. Então, esses homens vieram ali, talvez, antes dele, talvez veio Callen, eu não sei, eu vou só pesquisando mesmo para poder dizer, né? Qual o papel da igreja moraviana nas missões? Né? A gente está chegando aí dos morávios, não vou falar muito, mas vou falar um pouquinho. Os morávios tiveram uma participação muito grande. Os morávios eram realmente voltados para a ideia de John Hus. Poucos que ficaram após as perseguições foram encontrados junto ao conde Zinzendorf. Esse povo da igreja morável foram para lá, para junto desse homem. Né? Atravessaram fugindo, encontraram essa ilha, e ali eles ficaram com a cobertura de Zinzendorf. Ele abraçou a causa dos moravianos e ajudou aquele povo a crescer. E aquele povo era voltado de vigílias e mais vigílias de oração. Vigílias e mais vigílias de oração. Teve um tempo que eles oraram tanto que eles passaram, eu acho, quase 200 anos orando. Era um tempo assim de temor, de cuidado, de
de estar mesmo orando, né? Professora, eu tenho um testemunho dos moráveis falando isso. Eu tenho um livro, né? Na verdade, eu nunca cheguei a terminar ele todo. Mas o começo que ele vai falar sobre os moráveis são dois testemunhos. O primeiro é que esse missionário ele vai para onde habitavam os moráveis. E ele fala que ele sentiu um grande desejo de orar nele e sua equipe. E eles falam que quando eles chegaram à torre de vigília, onde os moráveis ficavam, dava para sentir a unção que estava naquele local. E o segundo é o lema dos moráveis, que é o seguinte: ninguém trabalha se ninguém orar. Se não orar, ninguém trabalha. É verdade. Olha que lindo, rapaz. Eita! Tem uma história também que é contada que eles se venderam como escravos. Não é isso? Eles se vendem como escravos e pegam o dinheiro da sua própria venda e compram sua passagem para poder pregar o evangelho aos escravos do outro lado, não acredito que era na Índia, um lugar africano, né? E aí eles vão fazer a obra missionária. É tudo que acontece. Como eu não posso amar uma coisa dessa, né? Às vezes a gente chega, na maioria das vezes que eu saio em campanha missionária, dorme todo mundo no chão da igreja, porque a gente fica acampado na igreja. Né? E aí tem gente que tem sua casa, suas casas chiquérrimas, né? E eles saem, vêm conosco e dormem no chão. E eu lembro que uma vez a gente estava em África, na Angola, e a gente passou 2 dias sem conseguir tomar banho, porque não tinha onde. E eu dizia, Senhor, pelo teu evangelho, né? Por esta causa, essa causa nobre que é o evangelho. Um banho não é nada. O pastor Mário sempre conta que passava muito tempo por dentro da mata, ali em Manaus, em Tefé, e era por dentro da água, e molhado, mas sempre acontecia de encontrar com um para ele poder pregar esse evangelho. Né? Ele tem umas ideias, assim, umas histórias muito boas. E é isso o evangelho. Né? As pessoas se venderem como escravos para poder pregar o evangelho. Tem um rapaz marroquino que ele veio para cá, eu não me lembro qual era a época, mas é outra coisa que eu preciso expor no Telegram para vocês verem. O pai dele era um um grande homem no Marrocos, né? Daqueles que vai para a mesquita, não estou lembrado do nome que se dá lá. E esse rapaz decidiu por que queria ter que seguir o pai dele, né? E começou aquela confusão. O pai dele disse, olha, você vai ter que ir para a universidade, que você vai ter que estudar, e você vai ter que seguir os meus passos, você vai assumir a mesquita. E esse moço vai. Quando chega lá na universidade, ele precisava refutar contra o evangelho. E no Marrocos, para você andar com a porção da palavra de Deus, você precisa de uma autorização da justiça judicial. Então, você tem que ter uma carta para andar com a Bíblia Sagrada, porque o Marrocos é um país muçulmano. Então, não é um país cristão. Então, você não pode andar com a porção da Bíblia para cima e para baixo, como a gente faz aqui. E muita gente esconde a Bíblia na bolsa. E muita gente bota na sacola quando vai para a igreja. Lá no Marrocos, você não pode andar, senão você é preso. E aí, esse moço muçulmano vai para a faculdade e começa a aprender ali um pouco do livro de Mateus, Marcos, um dos evangelhos. E ele disse que leu esse evangelho 20 vezes o texto todo. E ele disse, eu preciso discutir e refutar a palavra de Deus, então eu preciso aprender a palavra de Deus. Mas a Bíblia diz que o evangelho e a palavra de Deus se renova a cada dia. Então, cada vez que ele lia, ele não entendia. Ele disse, como é que pode? Cada vez que ele lia, ele dizia, mas não é possível. Que amor é esse? Que é isso? Como é que um homem faz um negócio desse por essa humanidade ruim, perversa? E cada vez que ele lia, ele era transformado pelo poder de Deus. E olhe que o texto bíblico ele é discernido espiritualmente. Mas veja o interesse de Deus em salvar uma humanidade. Um homem que estava estudando contra o cristão, aí eu me lembro de Paulo, que perseguiu os cristãos, Saulo, né? Saulo de Tarso, que perseguiu o cristão, e que Deus disse para Saulo, uma frasezinha que Jesus Cristo diz a ele, diz para o rapaz que ajuda Saulo, ele vai sofrer pelo meu evangelho, muito,
ele vai sofrer em prol do meu evangelho. Ele é muito importante para mim. E esse moço leu a palavra de Deus 20 vezes. E ele estava ciente de que aquela palavra era algo diferente. E ele chegou para o pai dele com as escrituras na mão e disse: pai, eu preciso falar com um cristão verdadeiro para poder discutir esse evangelho. Só que o pai dele viveu com um homem que há mais de 10 anos trabalhou com esse homem, e esse homem era cristão, dentro do Marrocos. E esse homem nunca abriu a sua boca para falar de Cristo. Mas esse homem tinha testemunho. Ele tinha vida. Ele amava a sua esposa. Ele cuidava dos seus filhos. Ele era um homem que tinha a característica de Cristo, a imagem e a semelhança de Cristo. Ele era um homem que exalava o perfume de Cristo. E o pai, quando olhou para o menino, ele disse: pai, para eu poder refutar esse evangelho, essa coisa aí dos cristãos, eu preciso estar com um cristão, para eu poder discutir com ele. E o pai não teve dúvida. Aquele homem que viveu com ele 10 anos, já morava em outro lugar. E o pai vai, compra a passagem dele e liga para o amigo, porque o pai tinha ele como amigo, o pai desse rapaz. E ele diz assim para o rapaz, para o amigo dele: meu filho está indo aí, por favor, cuide dele, porque ele não vai mais poder voltar. Porque sendo filho de quem ele era, se ele se convertesse ao evangelho, ele seria morto, e para poder o pai lavar sua honra. O islamismo é assim: se você sai, você morre. Você não pode sair. É algo que você tem que viver aquilo o resto da sua vida. Você não tem escolha. Você nasceu para ser um cidadão islâmico. E aí ele sabia o que ia acontecer com o seu filho. O que é que ele faz? Manda para lá, para junto do outro, amigo dele. E ele disse que quando chega na casa do amigo do pai dele, o amigo do pai dele o recebe, mas também não lhe fala uma única palavra. E ele está lá com o texto, eu acredito que é o texto de Marcos, ou é Mateus. Ele segura o texto da Bíblia e disse assim: eu vim para cá para discutir sobre isso. Ele falou: tá certo, meu querido, mas vamos comer primeiro. Eles tomam um café, e aquele homem cuida da esposa, cuida dos filhos, como o pai daquele moço nunca cuidou. E ele começa a perceber, e ele vai para a cama dormir, e ele não consegue dormir. E ele se acorda e vai para a sala com aquele livro na mão, as escrituras sagradas, queimando na sua mão. Queimando, ardou. E aí ele diz assim para o amigo dele se levanta e diz: você não conseguiu dormir? Eu disse: não consegui dormir. Esse livro me incomoda. Aí, se você tem certeza que você quer ouvir sobre esse livro, eu disse: tenho, é agora. Quando o homem começa a falar de Jesus para aquele rapaz, o rapaz já está de joelho dizendo: eu recebo esse Senhor Jesus como meu Salvador. E aí, meus irmãos, é o que eu digo para vocês, que essa palavra não é a minha palavra nem a sua. A palavra de Deus, ela tem poder para derrubar qualquer ateu. Ela tem poder para destruir o império das trevas. Estava ministrando numa igreja ontem, eu já estou passando o meu horário. Ministrando numa igreja ontem. E sabe qual foi a revelação que Jesus Cristo trouxe ao meu coração? Quando o homem pecou lá no Éden, Deus o expulsou. Mas ele não saiu do Éden só. Saiu ele, saiu Eva e saiu Satanás. Aquele que induziu ao pecado. Aquele que enganou a serpente, o dragão. A Bíblia diz que Adão e Eva saíram expulsos com uma promessa no capítulo 3 de Gênesis. Que nasceria aquele que esmagara a cabeça da serpente, que era nascido de mulher, era da descendência de mulher. E se você for ler o livro de Romanos, capítulo 1, 2 e 3, até o 5, você vai entender que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Mas o homem nasceu segundo Adão, para resolver o problema do pecado. Satanás sai do céu expulso sem promessa. Mas eu e você, que somos filhos de Deus, temos uma promessa de vida eterna. Uma promessa de remissão de perdão. Porque Cristo, aquela cobra que foi levantada lá no deserto, era um tipo de Cristo
Alguém falou isso na aula anterior sobre tipologia. Era um tipo de Cristo. E aquele homem, Cristo foi levantado ali para nos atrair. Para nos atrair. Saímos, sim, como imagem e semelhança de Deus para o pecado. O pecado é a lei que nos empurra para baixo. Nos separou de Deus, Romanos 3:23. Mas Cristo veio. Esse Cristo das missões. Ele que veio, o Evangelho. Jesus era o Evangelho encarnado. Era ele. Era por ele que tudo acontecia, que os profetas pregaram. Era ele, era Cristo. Jesus Cristo era o Senhor de todas as coisas. Então, Jesus Cristo, o Evangelho, a salvação da humanidade, era a minha promessa. E Satanás agora, a Bíblia diz que ele nem a chave ele tem da sua própria casa. E nós temos o direito a mansões celestiais, porque a palavra de Deus diz que Jesus Cristo foi assunto aos céus. Ele disse, eu vou preparar-vos lugar para que aonde eu estiver, cada um de nós, alunos, estejamos junto com ele. E assim eu termino a nossa aula. E saiba você que Deus tem pressa de descer com o seu filho e vir nos buscar. Amém. É muito. Olha, a gente pode assistir o último culto da nossa vida, no domingo. Hoje pode ser a nossa última aula. E Jesus vir amanhã. Porque todas as coisas se afunilam para a volta do Redentor, do Senhor das Missões. Amém, meus queridos.